Modelos cognitivos de representações globais, entendendo o que você faz inconscientemente para começar a fazer pela consciência. O problema de não saber como o aprendizado se dá efetivamente em nossas mentes é que acabamos por fornecer às pessoas ao nosso redor discursos falados maravilhosos, positivos, visando ao sucesso, mas com uma prática totalmente contrária. Infelizmente, você pode falar muitas palavras positivas, mas se suas práticas forem negativas, as pessoas ao seu lado tenderão a aprender a ser negativas, a repetir seu comportamento como o mais correto possível. Por exemplo, se você diz a seu filho que é importante manter a paz com as pessoas, mas quando um motorista fecha seu carro no trânsito, você o xinga, ou até mesmo para o carro para brigar com ele, você está ensinando seu filho que o modelo correto a seguir na vida é o da confusão, o da intriga, o da briga, o do combate sem propósito, e que é assim que os problemas devem ser resolvidos. Não adianta só falar, você precisa praticar. Entenda como isso acontece no cérebro. O que você faz todos os dias, mesmo sem perceber. Modelos cognitivos de representações globais, segundo Van Dijk, são entendidos como modelos mentais registrados no cérebro do indivíduo, resultantes das experiências sociais, das situações comunicativas vividas por ele. Esses modelos são de extrema importância para o procedimento de leitura de textos, discursos e do mundo, por fazerem parte do processo de ativação de conhecimentos prévios registrados na memória, o que chamamos de intertextualidade, e revelam informações externas ao discurso, mas que são decisivas para seu entendimento. Aos modelos cognitivos de representações globais são atribuídos os frames, o esquema, o script e o cenário. Aprender sobre eles possibilitará a você uma adaptação mais rápida e eficiente na arte de influenciar positivamente as pessoas. Os frames são formados por elementos que pertencem a um conjunto de conhecimento específico, sem obedecer a uma sequência, ordem lógica ou temporal, e possibilita a identificação de um determinado modelo registrado na memória. São elementos que compõem um evento. A reunião desses elementos remete a pessoa ao frame. Os elementos formadores: pentagrama, dó, compasso, harmonia, tons, nos remetem ao frame, música. Já os elementos formadores, cavaquinho, pandeiro, música, cuíca, nos leva ao frame, samba, enquanto os elementos formadores, serpentina, máscaras, alegria, avenida, escola, samba, nos remetem ao frame, carnaval. Os frames ativam tanto gêneros, música, samba, quanto eventos, carnaval. Ainda como exemplo temos elementos formadores: tema, delimitação do tema, objetivos, justificativa, fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, análise, considerações finais, referências, ativando o frame, dissertação, gênero científico, acadêmico, e os elementos formadores: dissertação, convite ao público, orientadores, banca examinadora, apresentação oral, arguição, ativam o frame defesa pública de dissertação, que é um evento. Dessa forma, pode-se dizer que existem ativações de frame de gêneros e outros de eventos. Até a escolha das palavras em nossas conversas revela como pensamos e agimos. Você tem feito isso conscientemente? Entende os riscos de fazer isso inconscientemente? Desse modo, se você tem o hábito de brigar no trânsito, seu filho está guardando cada palavra que você fala como pertencente ao evento, acidente ou intercorrência. E acredite, ele vai usá-las quando alguém atrapalhar seu caminho. O esquema, outro item que integra os modelos cognitivos de representações globais, é o conhecimento parcial sobre assuntos, situações, eventos típicos de nossa cultura presentes na memória. É ele que determina, em grande parte, as nossas
expectativas sobre a ordem natural das coisas. O esquema é uma espécie de progressão de dados que ativam no leitor uma dada situação, ocasião própria da sociedade em que o leitor está inserido. Ele é responsável pela progressão sucessiva de sequências ordenadas, ligadas por relações de proximidade temporal e causalidade. O esquema é resultante de experiências sociais, históricas e ideológicas pertencentes à sociedade em que o enunciador está inserido. Entende-se que o esquema é a organização do frame, com vistas a objetivos específicos. Outro elemento responsável pela ativação de modelos mentais é o que Van Dijk chama de scripts, que, em suas palavras, quer dizer elementos que regem as atitudes de cada indivíduo, levando-se em consideração os papéis por eles desenvolvidos na sociedade. Assim, um script para um indivíduo professor se altera na medida em que ele assume papéis diferentes na sociedade. Os scripts são modelos estereotipados das rotinas dos papéis que os participantes de uma comunidade exercem e de suas ações. Os scripts orientam as práticas sociais, pois oferecem informações sobre modelos comportamentais para cada situação comunicativa. Para exemplificar melhor os scripts, pode-se considerar o evento casório. 1. Os convidados entram e se acomodam. 2. O líder religioso entra e se acomoda. Depois, 3. Entram os padrinhos e também se acomodam. Logo em seguida, 4. Entram o noivo com sua mãe e se posicionam, cada um em seu lugar. Logo após, 5. Entram a noiva e seu pai. 6. A entrega ao noivo. 7. O líder religioso abre a cerimônia, fala algumas palavras. 8. Às vezes, algumas pessoas cantam. 9. Chega a hora da mensagem do líder religioso. E, por fim, 10. Juramento. 11. Acontece a troca das alianças. E 12. Uma oração final. 13. Saída de todos pela ordem inversa da entrada. A essa organização recuperada por nossa mente dá-se o nome de script. Perceba que você não deve ter visto casamentos em sua vida em que a ordem estivesse totalmente alterada, ou seja, o casório começando pela oração final, ou pelo juramento, ou pela troca das alianças. Em nossa mente, isso não seria possível, pois já temos esse modelo incorporado em nosso cérebro como o correto. Voltando ao exemplo da briga no trânsito, ao ter problemas com outra pessoa, seu filho vai seguir os passos que você ensinou. 1. Xingamentos. 2. Aproximação agressiva. 3. Agressão física. Já os cenários estão relacionados aos contextos dos eventos de uma dada sociedade. Casório, igreja enfeitada com flores, tapete vermelho, convidados, boa música, padrinhos do noivo acomodados à frente, ao seu lado, e os da noiva ao lado dela. Líder religioso preparado para falar, em pé, em frente aos noivos, músicas temáticas como marcha nupcial, almofadas esperando os noivos ajoelharem-se para receberem sua bênção. Os cenários e os scripts são ativados na mente do leitor quando o frame e o esquema são ativados, o que possibilita a contextualização geral em que o discurso é veiculado. O resgate de modelos cognitivos de representações globais é de fundamental importância para a leitura, para a compreensão textual, para o entendimento de discursos, bem como para o reconhecimento e entendimento das posturas ideológicas e das práticas dos grupos socialmente constituídos e até mesmo para o reconhecimento do grupo social que o produz. Esse reconhecimento possibilita uma orientação capaz de mostrar por qual perspectiva o produtor apresentou suas ideias, fazendo com que o leitor entenda o discurso por meio da perspectiva do produtor, para depois, em sua manifestação discursiva, com base nos conhecimentos adquiridos pela vivência em seu próprio grupo, confrontá-lo.
Vamos entender o que aconteceu no caso mencionado anteriormente sobre a visita feita por mim a um conhecido que mantinha sua casa toda bagunçada, tudo desorganizado, com mau cheiro, mal cuidada. Com o modelo de casa e lar praticado por eles, ensinaram a seus filhos que uma casa normal é aquela totalmente desorganizada e suja. Eles podem ter passado a vida toda tentando ensinar com palavras que o filho deveria ser organizado, guardar suas coisas, lavar a louça, mas o modelo vivido sempre fala mais alto que qualquer palavra. O resultado foi a repetição da prática negativa dos pais. Se você diz frequentemente: estou cansado, sinto dor em tal lugar, estou triste, estou sozinho, tudo de ruim acontece comigo, eu sou tão pobre, como eu sofro, está ativando o frame depressão, fracasso, fraqueza. Dependendo do jeito que você esquematiza esse frame e da maneira que você vive um script num determinado cenário, você revela às pessoas como você pensa e como e o que você é. Além disso, nosso corpo fala juntamente conosco. Então, sem dizer palavra alguma, você pode dizer aos outros que não está bem, que vive com dor e está deprimido ou triste. Por isso, devemos cuidar de nossos pensamentos, do nosso conjunto de crenças e modelos mentais para que não deixemos nos abater e para que nosso corpo não diga às outras pessoas mensagens negativas sobre nós, como a vitimização aprendida.